Doutor Ricardo, é um prazer ter você aqui com a gente hoje. Fique à vontade para se apresentar. Olá, Elaine. Queria agradecer primeiro esse contato da Cocal para a gente poder falar um pouquinho sobre o Outubro Rosa. Eu tenho residência em ginecologia e obstetrícia e depois residência em mastologia. Bom, então vamos para as perguntas? Vamos. Nos últimos anos, os cuidados com a saúde da mulher têm evoluído para além dos exames de rotina. Quais os cuidados preventivos, além da mamografia, podem ajudar as mulheres a manterem sua saúde em dia, prevenirem problemas mais graves, como o câncer de mama? Perfeito, essa é uma ótima pergunta. Eu acho que é extremamente importante, nesse ponto, a gente diferenciar o que é prevenção primária e prevenção secundária. A prevenção secundária a gente fala muito mais, que é exatamente essa questão dos exames, né? É um jeito de descobrir precocemente o câncer de mama, já que com a descoberta precoce, o tratamento precoce, a sobrevida e a cura é muito maior. O paciente ela pode ter já o câncer, a gente já está procurando uma alteração que ela tenha, tá? A prevenção primária é o que faz realmente ela diminuir o risco para câncer de mama. Realmente a mamografia, o ultrassom como adjuvante da mamografia, como associação à mamografia é extremamente importante aí, principalmente para os pacientes de alto risco ou com mama muito densa, né? O que é a mama densa? A mama densa é aquela mama que ela tem bastante glândula ainda. A mamografia é um raio-x, a maior parte dela é preta, né? Essas pacientes que têm a mama densa, ela fica mais branco e os nódulos também aparecem em branco na mamografia. Por isso que as pacientes que têm mama muito densa, essa mamografia que fica mais branquinha, mais aparecida, às vezes essa glândula atrapalha a gente conseguir enxergar um nódulo que pode ficar obscurecido nessa mamografia, né? Então a gente abre mão do ultrassom, a gente usa o ultrassom aí para associar a mamografia, aumentar a especificidade e a sensibilidade do exame principalmente. A mamografia realmente ainda é o exame mais importante, porque a gente começa a ter algumas alterações iniciais da mamografia que só aparecem nela, principalmente calcificações, e que são alterações extremamente iniciais. O mais importante é o diagnóstico precoce, né? Quando a gente pega uma coisa muito inicial, às vezes a paciente não precisa nem da quimioterapia. Muito frequentemente pode ser feita a radioterapia, mas a quimioterapia não será necessária se a alteração for muito inicial e muito pequenininha. Às vezes sim, a gente precisa, mas claro, o tipo de quimioterapia, tudo depende muito do tipo de tumor que o paciente vai ter, do tamanho. Isso tudo serve para a gente conseguir diagnosticar o mais cedo possível. A gente tem a ressonância magnética também, mas ela também não é um exame de rastreamento, né? O rastreamento é inicialmente a mamografia, né? E dependendo da necessidade, de qualquer dúvida que se tenha na mamografia, a gente faz o ultrassom ou a ressonância magnética ou até os dois. Qual a idade que se indica fazer a mamografia? A Sociedade Brasileira de Mastologia, ela preconiza a gente começar a fazer a mamografia a partir dos 40 anos. O Ministério da Saúde fala a partir dos 50 anos, porque a partir dos 50 realmente é onde aparece mais câncer. Mas a gente, como mastologista, a gente sabe que a partir dos 40 anos já algumas pacientes começam a ter alterações pré-cancerígenas ou às vezes até desenvolver o câncer mesmo. Então a gente prefere que seja feito a partir dos 40 anos, excetuando nos casos de alto risco familiar, por exemplo. Se você teve uma paciente que a mãe teve câncer de mama muito cedo, ou uma irmã, né, ou até mesmo filha, né, parente de primeiro grau, a gente pede para que essa paciente comece a fazer os exames de rastreamento dela 10 anos antes do câncer ter aparecido na família. Então, se a mãe teve um câncer aí aos 35 anos, a gente começaria pelo menos com ultrassom aos 25, mamografia aos 30, a gente poderia adiantar tudo para essa paciente para poder acompanhar. Então, são os pacientes de mais risco. Em meio à rotina, à corrida e várias responsabilidades, muitas mulheres acabam deixando sua saúde para depois. Quais são os sinais silenciosos que indicam que o corpo está pedindo atenção, mesmo quando não há sintomas evidentes? As pacientes chegam para a gente com muita dúvida
como que eu sei que eu estou com câncer? Né? Ou o que o câncer pode mostrar para a gente? E esse é o maior perigo. O câncer de modo geral, mas o câncer de mama em si, ele não dá nenhum sintoma antes. Ele não dói, ele não incomoda de jeito nenhum. Tanto que os antigos falavam de doença silenciosa mesmo. Né? Então é por isso que a gente cada vez mais bate na tecla dos exames para a gente poder descobrir qualquer alteração o mais cedo possível. Né? Porque quando já está dando sintoma, geralmente é um nódulo, ou uma vermelhidão, ou a inversão do mamilo é outra coisa que pode aparecer também. Né? Para quem tem um mamilo normal, ele pode entrar, né? Caroços de todos os jeitos, na mama, na axila, aqui a gente chama de fossa supraclavicular, que é em cima da clavícula, embaixo da clavícula. Qualquer tipo de nódulo já é um sintoma mesmo. Né? Então a gente quer descobrir o câncer ou alterações pré-cancerígenas antes delas darem sintoma. Por isso que aí é importante a mamografia, o ultrassom e a ressonância, caso necessários. Né? A mamografia, sim, a partir dos 40 para todo mundo, todas as mulheres. Para as nossas pacientes, a gente precisa falar até a questão assim, dor. Fala, não, eu estou com um caroço aqui, mas ele não dói. Né? Para você que tem essa dúvida, tem um caroço, o caroço é muito mais importante do que a dor. Tá? A gente precisa, se tiver um carocinho, a gente precisa dessa avaliação o quanto antes de um especialista. Não é esperar ter dor, porque o câncer inicial ele não dá dor nenhuma. Até a dor na mama é um dos sintomas mais benignos que a gente tem. Né? É raríssimo ter um câncer inicial com dor. O que dá dor é realmente nos casos mais terminais, onde você já está pegando musculatura ou parte óssea, por exemplo, ou até que o câncer já esteja disseminado. A gente precisa prestar atenção nos sintomas da mama mesmo. Qualquer alteraçãozinha na mama, quem conhece melhor a mama é a própria mulher. Né? Então qualquer coisa diferente, se abaulou ou teve uma retração, né? Alterou um vermelhidão que durou mais que 2, 3 dias, né? Tem que ver direitinho sim o que acontece. Tem paciente, principalmente as idosas, que chegam pra gente com algum nódulo e às vezes já está há muito tempo, já está 6, 8, 10 meses, um ano com esse nódulo. Né? Mas fala, mas esse nódulo apareceu quando meu cachorro bateu. Né? Meu cachorro bateu aqui, ficou esse nódulo. De qualquer jeito, é um nódulo que a gente tem que tomar cuidado. Né? Mesmo que você ache que foi o cachorro, ou foi o neto, alguém que tenha batido e apareceu esse nódulo, geralmente o que acontece é que o nódulo já estava lá e essa batida te chamou a atenção para o nódulo. Então os nódulos de mama, principalmente os cancerígenos, eles são mais duros. Não vai doer, o nódulo não dói. O que vai doer é o tecido em volta dele, quando bateu, ele foi amassado contra aquele nódulo que é mais duro. O nódulo é o importante, não a dor. Né? Então, para as pacientes que têm alguma dor na mama, para ficarem mais tranquilas, mas as pacientes que têm nódulo, elas precisam realmente de muita atenção e procurar o mais rápido possível o posto de saúde, né? Ou o especialista diretamente mesmo, para a gente poder ver o que precisa ser feito. Se biópsia, se é só acompanhamento, se mamografia, né? Se a gente precisa fazer antes dos exames, às vezes a gente não precisa nem da mamografia. Quando ele já é palpável, a gente já decide por fazer uma biópsia, mas que é com anestesia local, uma biópsia sem dor, né? Que tira fragmento desse nódulo e a gente já manda para análise microscópica para ele definir exatamente o que tipo de alteração é aquele nódulo. Uma doença silenciosa, né? Silenciosa. Além da prevenção do câncer, quais são os outros problemas de saúde comuns entre as mulheres que também exigem atenção? O que pode ser feito para preveni-los ou detectá-los precocemente? Aqui acho que é o ponto da gente entrar no que eu falei da prevenção primária. São todas as condutas que a gente pode tomar para diminuir o risco do câncer. Tá? E o câncer, de modo geral, eles trabalham do mesmo jeito. O que é o câncer? O câncer é uma célula que ela teve uma alteração genética e perdeu a capacidade de morrer. Todas as nossas células do corpo, elas têm que a gente chama de capacidade de apoptose. A apoptose é a morte celular programada.
né? Se acontece alguma coisa diferente, essa célula morre, outra toma o seu lugar e continua assim o ciclo da vida. Algumas células, elas podem, com alteração genética, não morrerem mais, e aí elas vão crescendo, elas vão se duplicando, e isso é o câncer. Então todos os cânceres, de modo geral, eles vêm da mesma alteração, que é a perda da capacidade da morte celular programada. Algumas coisas que extremamente importantes para a gente aí, que a gente sabe que aumentam o risco ou podem diminuir o risco para câncer de mama. A idade de primeiro filho muito tardia, ela aumenta o risco para câncer de mama. Mulheres que não amamentaram, né, também tem um pouco mais de risco. Na verdade, a amamentação ela serve como prevenção, então ela diminui o risco, né? Mas isso também é importante para as pacientes que engravidam mais cedo. Para as pacientes que engravidam mais tarde, realmente a gente precisa tomar bastante cuidado e avaliar elas uma a uma, né? A avaliação hoje em dia das pacientes ela é muito mais direcionada, muito mais pessoal. De modo geral, as alterações podem trazer um malefício para a mulher. Pressão alta e a diabetes são duas principais doenças, né, que trazem a morte para as mulheres precoce. O câncer de mama é a terceira causa de morte entre mulheres. Então é exatamente esse, a pressão alta, a primeira, né, porque ela leva a pressão alta e a diabetes, principalmente quando associadas, elas levam a aumento de risco de ataque cardíaco. Tá? Um infarto agudo do miocárdio, que é um ataque cardíaco, ele aumenta muito nessas pacientes, né? E a diabetes em si, ela já aumenta o risco também de insuficiência renal crônica, a pessoa perder o rim e ter que levar a hemodiálise. A hemodiálise é uma pedra de salvação para quem tem a falha renal, né? E a falha renal, os dois principais motivos são a pressão alta e a diabetes. As coisas mais importantes são controle de pressão, né? Controle de diabetes, então isso a gente faz por exames, mas principalmente controle de peso, né? Evitar a obesidade, hoje em dia a gente sabe o quanto é importante, e a atividade física. Essas dois pilares mais importantes, tanto para a prevenção de hipertensão, de diabetes e, consequentemente, de infarto e outras razões de infarto, AVE, que é o acidente vascular encefálico, o nome correto atualmente é o acidente vascular cerebral, né? E ele diminui também o risco para a grande maioria dos cânceres. Então, as três principais causas de morte em mulher, a gente consegue diminuir esse risco, melhorar a prevenção só com exercício físico e controle de peso. A conscientização sobre o câncer de mama e o câncer do colo do útero tem avançado, mas ainda existem barreiras como o medo e a falta de informação que impedem muitas mulheres de buscarem diagnóstico precoce. Como podemos mudar essa realidade? Eu acho que o mais importante de tudo é a educação. A educação é a salvação, realmente, para tudo que a gente vai fazer na vida. A gente bate nessa tecla de conscientização. Conscientização é um tipo de educação também, né? A educação das pacientes de que quanto mais cedo a gente acha qualquer alteração, maior é a chance de cura e geralmente com menos efeitos colaterais. O exame preventivo, o Papa Nicolau, para diagnóstico de câncer de colo de útero, uma coisa que até mudou atualmente, né? Ele pode ser feito até a cada 3 anos, desde que a gente tenha 2 exames seguidos, normais, tá? Então, se você fez hoje um exame de preventivo, né? Daqui a um ano mais um, e estão totalmente normais, a gente sabe que a paciente pode fazer até a cada 3 anos, mas é a cada 3, não é a cada 4 ou 5 anos. Isso é muito importante. Isso deixa até mais fácil para a mulher, mas a gente tem que lembrar, falar assim, eu falo com meus pacientes sempre, chegou, a gente colheu agora ano passado, colheu agora esse ano 2024, você não pode deixar passar de 2027, né? Então assim, a gente vai marcar toda vez que você vier, a gente vai falar para 2027, então um novo preventivo. Isso se ela não tiver nenhuma queixa, nenhuma outra alteração. Se tiver sangramento
ao coito, às relações, né, isso a gente tem que tomar mais cuidado e talvez adiantar esse preventivo dela. Mas por que isso? Não é mais seguro fazer todo ano? Eu falei, não. A gente sabe que realmente as alterações do câncer de colo de útero, elas são progressivas, tá? Ela começa com uma alteração benigna, para uma alteração pré-maligna para uma maligna inicial, até realmente virar um câncer. E isso tudo pode demorar aí até 10 anos. Por isso que a gente pode prescindir desse tempo sim, mas é importante fazer, né? O preventivo está sempre acompanhada por um médico ou, nos casos do SUS, a enfermeira mesmo. Ela tem essa capacidade de tanto colher o exame, como fazer a avaliação. Se tiver qualquer alteração, ela encaminha ao médico, senão ela mesma pode fazer o acompanhamento. Então, o câncer de colo de útero, quando a gente pega ele nessas alterações iniciais, NIC1, NIC2, às vezes não precisa nem de tratamento, é só acompanhamento, ou uma cauterização bem simples. Então é importante a gente realmente ter essa programação de prevenção, o preventivo Papa Nicolau, aí, a partir dos 25 anos, uma vez a cada 3 anos, faz os 2 primeiros, e depois uma vez a cada 3. E a mamografia a partir dos 40 anos para todo mundo. Corrimento, os pacientes perguntam bastante, falam, eu quero fazer o preventivo porque eu estou com corrimento. Eu falo, não, é o contrário, né? O corrimento, geralmente, ele é uma infecção. E o preventivo, o Papa Nicolau, ele é ruim para ver infecção. O que é melhor para ver infecção é a cultura, a secreção vaginal, né? Então, se tem algum corrimento, normalmente eu nem peço essa cultura. A gente trata primeiro e depois escolhe o preventivo. E aí sim é extremamente importante que ele seja bem feito. Para finalizar, quais os cuidados diários ou pequenas ações as mulheres podem adotar para proteger a sua saúde, além dos exames de rotina? Poderia compartilhar algumas dicas práticas que ajudam na prevenção da doença? Perfeito. Eu acho que o mais importante, né, é relembrar o que a gente falou, controle de peso, das doenças crônicas e exercícios físicos e, claro, alimentação, né, alimentação o mais saudável possível. Eu também brinco com minhas pacientes que, assim, todo mundo sabe mais ou menos o que fazer para se alimentar bem. O difícil é realmente fazer, né? Mas a gente sabe que frutas, verduras, legumes, vegetais e tudo que tiver fibra, ele vai ajudar muito na prevenção de cânceres como, por exemplo, câncer do intestino. Mas a saúde da paciente, de um modo geral, é extremamente importante para o tratamento e para a prevenção de qualquer tipo de câncer. A gente não pode esquecer também qual é o câncer mais comum de todos. Entre homens e mulheres, a gente chama de câncer de pele não melanoma. São os carcinomas basocelulares e espinocelulares. Essa manchinha que às vezes o vovô tem, um machucadinho que nunca sara, né? Muitas vezes isso é um câncer de pele. Tá? Então a exposição no sol, ela também aumenta o risco de um câncer de pele. Então é importante incentivar o uso do protetor solar para quem trabalha no campo. A gente sabe extremamente importante isso. E a gente tem esses cânceres, esses outros cânceres também, pulmão, né? Principalmente nos tabagistas. Existe câncer de pulmão e não tabagistas também, mas 98% deles é em tabagistas. A gente, como profissional de saúde, a gente deve ajudar sempre para que as pessoas possam diminuir álcool, fumo, ingestão exagerada de alimentos, ou seja, tudo que é muito, a gente sabe que faz mal, né? E para algumas coisas a gente sabe também que o certo seria evitar. Hoje em dia a gente sabe que nem aquele copinho de vinho ele tem um benefício mais. Então a gente precisa levar uma vida mais saudável de modo geral. Chegamos mais ao fim desse episódio. Doutor, muito obrigado pelas informações que você nos trouxe. Foi muito produtivo, tá? Falar de saúde não é fácil, né? Muito obrigado. Eu que agradeço, né? E agradeço muito ao Cocal pela oportunidade de poder vir aqui falar e explanar mais sobre a saúde feminina de modo geral, né? Mas quem agradece mesmo sou eu. Muito obrigado por tudo.